Fala galera, meu nome é Rian Almeida. Eu vim trazer mais um vídeo aqui pro canal, né? Eu vim trazer algumas reflexões que eu espero que vocês tirem boas lições dela, né? E eu vim trazer essa seguinte pergunta: Rian, será que vale mais a pena fazer concurso público ou faculdade no Brasil, né? Eu vou falar um pouco da minha experiência, né? Do porquê que eu não decidi não fazer faculdade logo de início e partir logo para o concurso público para garantir a minha estabilidade. E eu espero que possa guiar vocês, né? Você que acabou de terminar o ensino médio e não tem ideia do que fazer, eu espero que isso possa te ajudar de alguma forma, né? Então fica até o final do vídeo e se inscreve no nosso canal, né? A real é que quando eu terminei o ensino médio, né, em 2024, eu percebi que a maioria dos meus amigos estava com o seguinte pensamento: cara, normal, vou fazer faculdade primeiro e depois vou focar em concurso, né? É o caminho tradicional, o que a maioria faz, né? Mas assim, eu percebi que mesmo milhares de estudantes conciliando os estudos exaustivos da faculdade, assim, que normalmente são mais de 5 anos, que é normalmente o período da faculdade, de uma faculdade considerada boa, que a maioria faz, né? Com família, amigos e principalmente com CLT, né? Porque muitos estudantes, tipo, normalmente de classe média, classe baixa, normalmente seguem por esse caminho do CLT para, de certa forma, começar nessa jornada de autonomia, né? Que a maioria dos jovens que fazem 18 anos começam, né? Porque aí, normalmente, com a situação da faculdade, que normalmente ocupa muito do nosso tempo, a maioria foca em trabalhar de CLT para não só já ter uma certa estabilidade, eu diria assim, ou melhor, nem estabilidade, né? Mas já conseguir conquistar algumas coisas, tipo ter oportunidade de ter plano e tal, celular, etc. Aí é algo que a maioria faz, né? Mas por que que eu pensei diferente disso no final? Eu não vou mentir. Quando eu terminei, né? Eu tava com aquele pensamento, cara, eu quero primeiro ter estabilidade. Eu não quero seguir na jornada acadêmica, mas no final, assim, depois que eu terminar a faculdade, eu ainda tá dependendo dos meus pais para alguma coisa, dependendo da minha família, né? Eu falei, cara, eu quero chegar nos meus 20 anos já tendo a oportunidade de ter casa, de ter carro, de basicamente ter tudo que possa suprir as minhas necessidades, no caso, né? Eu já queria ser financeiramente independente quando chegasse nos meus 20 anos, né? Só que eu percebi no final que a faculdade não só suga, caramba, em média 50 a 60% do seu tempo, mas no final, mesmo eu dedicando todo esse tempo na minha jornada acadêmica, no final eu ainda ia ter que me esforçar ainda mais para adentrar no mercado de trabalho, porque mesmo que você termine a faculdade em um curso bom, tipo direito, no final você ainda tem que se esforçar para, de fato, conseguir um emprego decente, que paga bem e que principalmente te garante estabilidade, né? Que é algo que muita gente preza, principalmente agora num país como o nosso, que é algo extremamente necessário. Eu decidi primeiro priorizar essa estabilidade para depois dar espaço para essa é, jornada acadêmica. Porque, de fato, eu não xingo a faculdade para mim, se você quer educação, é realmente algo necessário, mas no final, não é um caminho garantido. A faculdade pode até ser muito importante para você, mas no final ela não é aquele caminho assim que vai te garantir um emprego dos sonhos, vai te garantir um emprego que supra suas necessidades logo depois que você sai da faculdade. Na realidade, você ainda vai ter que trabalhar sim para conseguir um emprego decente. E principalmente algo que vai ser só seu mesmo. Você vai ter que trabalhar por isso. E nessa eu comecei a estudar para mais ou menos uns dois concursos, né? Eu primeiro estudei para o Banco do Brasil, né? Porque eu pensei, caramba, mano, um salário de 5, 4 mil, né? Já ia me ajudar bastante. Só que uns 6 dias depois de lançarem o edital da Polícia Federal para o ramo de agente administrativo, eu falei, não, vou focar nesse porque esse aqui tá mais perto, já tá garantido e tal. E eu vou focar e estudar até ir vendo o que vai dar, né? Porque era o meu primeiro concurso, então eu não tinha experiência. E no final acabei passando, né, em 11º lugar no ranking geral e no final consegui o quinto lugar, né, no ramo de cota, que para quem não sabe eu sou autista de nível 1 de suporte, né, e no final eu consegui o quinto lugar, né, no ranking geral assim da cota para PCD. E no final
isso me ajudou muito, porque a maioria das pessoas ficava falando pra mim, cara, você não faz ideia do tamanho da vitória que você teve, né? E como eu tenho 18 anos, né? No final eu ainda não tinha vindo pra mim o tamanho da vitória que foi, né? Mas eu realmente eu estudei muito, né? E no final foi uma grande experiência. Então é aquela coisa, cara, faculdade, educação, você vai precisar sempre. Só que o problema é que eu estava passando por problemas financeiros e eu percebi que essa falta de recursos, poderia ser um problema maior do que ter uma jornada acadêmica completa, né? Porque eu ainda não ia terminar o terceiro grau, então eu ainda ia precisar fazer faculdade. Só que eu percebi que essa falta de recursos, essa falta de estabilidade, poderia ser um problema maior do que de fato não ter feito a faculdade ainda. Então eu cheguei para minha família e falei: esse ano eu não quero fazer faculdade, esse ano eu quero focar em concurso público, porque eu vejo como a opção mais rápida e melhor para que eu possa de fato adquirir a minha estabilidade enquanto jovem. E foi isso que eu fiz no final. Obviamente, eu já produzi uns conteúdos aqui para a internet, aqui para o YouTube, para o Instagram, né? Porque eu também queria começar na internet, né? Agora eu estou mais focado nisso, principalmente porque eu estou fazendo mais vídeos longos aqui, né? Mas, principalmente, o foco principal por mais ou menos uns 4, 6 meses foi só exclusivamente concurso público. Então, qual foi a minha visão em relação a isso? Qual vale mais no momento atual do Brasil? Cara, o que vale mais, concurso ou faculdade? E a realidade, concurso, sem dúvida nenhuma. Porque a gente tem que ver a realidade do nosso país. A faculdade que é considerada boa, de cursos como direito e medicina, em média demora 5, 6 anos para você terminar. Só que no final, a gente ainda tem que trabalhar muito para realmente entrar no mercado de trabalho, né? Que no final, a cada ano, fica exigindo cada vez mais especialização. E isso faz com que pelo menos 90% das pessoas que entrem dentro dos cursos, no final não consigam empregos decentes e, principalmente, às vezes nem atuem na área que eles realmente se formaram dentro do ramo acadêmico. Eu mesmo tenho primos que se formaram na faculdade, ganham bem, ganham, mas não atuam na área que eles se formaram. Ou seja, você no final percebe que começar na internet, como muitos fazem, ou passar em concurso público, no final são alternativas mais rápidas para você garantir a sua estabilidade financeira em um curto período, ou melhor, pode ser demorado, pode ser longo também, pode ser um período longo, mas no final, em comparação com o caminho tradicional, normalmente é menos demorado, entende? Se você focar em concurso ou, por exemplo, começar um negócio na internet, como a maioria faz, no final o caminho consegue ser mais curto que se você, por exemplo, seguir o caminho tradicional de pegar, pô, 5 anos de faculdade e depois fazer mais 2, 3 anos até pegar um concurso que realmente, de fato, tenha um salário decente que te garanta a estabilidade e a liberdade financeira que a maioria sempre busca, né? No final, vale a pena passar mais de 5 anos assim estudando, né, conciliando os estudos da faculdade em um curso bom, para no final ainda ter que se esforçar ainda mais para passar em um concurso e muitas vezes conciliando os nossos estudos com o nosso trabalho, normalmente no CLT, que muitas vezes é um trabalho que nem paga bem. Ou seja, vivendo uma rotina de sacrifício, normalmente sacrificando muitas vezes o nosso sono, a nossa saúde física e mental, em prol de objetivo. Beleza, muitos querem, mas se a gente sabe que existe uma opção melhor que isso, não é natural que a gente queira seguir? Ou seja, será que vale a pena? Quando eu me fiz a pergunta, eu percebi o final qual era a minha verdadeira opinião sobre isso. E a minha opinião é não. Porque, pensa comigo, você tem 18 anos, você tem tempo. No final, você tem tempo de sobra para estudar. Nem mesmo se você tem 18 anos, se você ainda não está na faculdade, você tem tempo de sobra para estudar, para focar. E mesmo que você trabalhe, vai ser só isso. No final, você ainda vai ter tempo para estudar. Você ainda vai ter mais qualidade do que quem está conciliando a faculdade com o trabalho no final. Ou seja, o meu conselho final sobre isso é: se você está querendo jornada acadêmica ou estabilidade, meu conselho sincero é: foque em estabilidade, porque a faculdade
nos dias de hoje não é mais garantia séria disso. Ou seja, a gente vive um tempo onde trabalhar com a internet e fazer concurso público primeiro, né? Concurso público sendo jovem, são garantias melhores de estabilidade do que seguir o caminho tradicional de fazer a faculdade e no final ter que se esforçar para fazer o concurso público. Ou seja, meu conselho é: se você quer estabilidade para o seu futuro, se você quer focar em ter as suas coisas sendo novo, meu conselho é foque em coisas que vão te gerar estabilidade, que no caso são atualmente os negócios dentro do digital e o concurso público. A minha opção foi o concurso público. Meu conselho final é: fique de olho nos próximos vídeos, que eu vou estar trazendo muito conteúdo novo. E, sinceramente, minha opinião é: enquanto você é jovem, foque naquilo que vai te dar mais oportunidade no futuro, né? Recursos e uma vida melhor. Então,